Perfeitamente, muito bom. Agora em Brasília, 8 horas e 31 minutos. Finanças. Quadro Finanças. Já que estamos no feriado da independência do Brasil, vamos falar sobre como conseguir a tão desejada independência financeira. Vamos ter agora orientações de como atingir esse objetivo por meio de investimentos do mercado imobiliário. Nosso convidado é o economista, professor e educador financeiro Marcos Silvestre, que não para nem no feriado, né, professor? Bom dia. Não pode falar. A máquina da prosperidade não pode parar nunca. Professor, antes de falarmos desse mercado imobiliário, o senhor vem acompanhando também o preço do mercado quando vai fazer as compras? O que explica esse aumento arroz, óleo e outras coisas? Tem alguma ideia? Na realidade, a gente tem, quando você tem uma circunstância como a da pandemia aí, né, e vamos combinar que faz muito pouco tempo, nós estamos completando o quê? 6 meses agora dessa confusão toda de pandemia, você tem um certo desarranjo nos mercados, né, porque assim os preços dos mercados livres são feitos entre a composição de forças, de um lado da demanda e de outro lado da oferta. Quando você tem uma mexida muito grande como essa que nós tivemos no mercado agora, você tem um desarranjo na oferta e na demanda que podem resultar tanto em momentos assim de super oferta com preços incrivelmente baixos, quando a gente teve isso e estamos tendo agora em alguns produtos ainda durante toda a pandemia. E você tem motivos em que o contrário também acontece. Você tem uma super demanda ou a oferta cai para um patamar muito baixo e naquele momento especificamente o preço fica muito caro. Mas a gente deve ter uma regularização disso tudo aí até o final do ano. É, porque é surpreendente, né? A média de um pacote de 5 quilos de arroz aqui em Brasília por R$30. A gente fica sempre chocado, né? E vamos entender que é o seguinte, mesmo com pandemia e tudo, os itens mais básicos, normalmente eles mantêm um ritmo de demanda muito forte, né? Mas em algum momento o produtor pode ter lá alguma dúvida, tirar um pouco o pé do acelerador, mas como eu digo, nada como a boa e velha lei da oferta e da demanda para regular isso aí, e vai rolar até o final do ano. Está certo, professor. Então vamos lá. O senhor acredita que esse parece ser um bom momento, então, para o mercado imobiliário em geral, principalmente quanto à comercialização dos imóveis residenciais? O senhor pode explicar isso para o nosso ouvinte? Olha, os preços estão bons, viu, Sérgio? Quando a gente fala que o preço de imóvel está bom, a gente não quer dizer que assim, tá barato. É difícil falar que é barato uma coisa que custa dezenas, centenas de milhares de reais e tal. O que nós temos que avaliar é o seguinte, como é que está o preço do metro quadrado do imóvel residencial hoje na maior parte das cidades brasileiras, comparativamente ao que estava, comparativamente a outras grandes cidades do mundo. E aí que a gente chega à conclusão que está barato. O que acontece? Durante os anos 90, a gente teve a economia andando de lado, desemprego muito elevado, o déficit habitacional já era enorme. E as pessoas queriam casa, mas ninguém tinha renda para entrar no financiamento imobiliário, que, aliás, o financiamento imobiliário era muito mais difícil, muito mais inacessível, as taxas eram muito mais altas. Isso começou a mudar na primeira metade dos anos 2000, tá? Com uma mudança muito forte, mais ou menos de 2005 até 2015, mais ou menos. Quer dizer, foi uma década aí em que o mercado imobiliário brasileiro, principalmente voltado para apartamentos, casas, o mercado residencial, deu uma grande deslanchada, tá? Alguns falam em bolha, eu acho que é uma forma bem errada de olhar isso, porque assim, bolha é quando você tem um crescimento que não se justifica na sua base, né, o crescimento de um setor, por exemplo, ou de um ativo, no caso o imóvel, que não se justifica na sua base. Nesse caso dessa deslanchada que nós tivemos de 2005 a 2015, não foi bolha, por quê? Porque anteriormente os preços estavam muito deprimidos. Aí, quando a economia começou a crescer, começou a se desenvolver, o desemprego foi baixando, atingiu sua mínima histórica lá no último ano do governo Dilma, com 4,4% da população economicamente ativa, apenas isso, assim, um recorde para, inclusive em termos mundiais, de desemprego muito, muito baixo. O pessoal estava empregado, o pessoal estava com dinheiro no bolso, a economia estava crescendo. Aí, assim, aquele que não tinha casa, queria comprar sua casa. Aquele que tinha uma casa pequena, queria uma casa maior. O que já tinha uma casa maior, queria uma casa melhor, mais bem localizada e tal. Então, houve uma procura muito grande, os preços foram crescendo até 2015. 2015 veio a crise,
da qual dá para dizer, na prática, nós não saímos ainda, né? Porque assim, estávamos ensaiando uma recuperação mais firme, quando justamente veio a pandemia, deu uma atrapalhada nessa história toda. Então, esses últimos 5 anos de crise, né, fizeram com que a demanda baixasse muito de uma hora para outra, né? Pegou de surpresa falar, era bolha porque estourou, professor. Não, não estourou. O que aconteceu foi o inverso. Não foi o mercado de imóveis que inflou artificialmente. Foi a economia brasileira que, de repente, de uma hora para outra, de forma chocante, desinflou. Então, os preços do mercado imobiliário ficaram, no primeiro momento, aqui em cima, a demanda caiu muito, os preços tiveram que se ajustar. Então, hoje nós estamos com preços muito convidativos, ainda estamos. Porque eu estou achando que, passando esse ano pior de pandemia, o ano que vem nós retomamos, vem coisa das reformas por aí, vem eleição, dá-se aquela deslanchada na economia. Eu estou acreditando que no próximo ano, especialmente, a gente vai ver uma recuperação considerável no preço dos imóveis. Então, assim, quem está pensando, né, quem está assim, pensando metade da história, é melhor pensar outra metade, de repente, se tiver condições legais, tomar essa decisão agora de trazer o imóvel para dentro do seu patrimônio familiar. Professor, e como a queda dos juros básicos acaba mexendo com esse mercado, o mercado imobiliário? Mexe demais, né? Mexe com os mercados como todos, né? A gente tinha 4 anos atrás, Sérgio Duarte, a taxa Selic, a taxa de juros básicos da economia brasileira, que mexe com tudo que acontece em todos os mercados de investimento, de renda fixa, renda variável, inclusive imóveis, ela estava em 14,25%, tá? Hoje, 4 anos depois, nós temos 1/7 disso, menos de 1/7 disso. Nós temos essa taxa a 2% ao ano, 2% ao ano. Isso mexe, como eu falei, com todas as aplicações, a começar pela boa e velha. Quantos por cento, hoje mais professor? velha, Porque deu uma falhada aqui no áudio. Quantos por cento? 2% hoje. 2% hoje contra 14,25% há 4 anos atrás, que era a taxa Selic, a taxa de juros básicos. Caiu para 2%. Agora você veja o seguinte, Sérgio Duarte, isso afeta todas as aplicações. Por exemplo, a caderneta de poupança, que hoje, pela regra atual de rentabilização, paga 70% do que for a taxa Selic. 70% de 2% ao ano, isto dá 1,40% ao ano. Quer dizer, quem colocou 100 mil reais no começo do ano na caderneta de poupança, rendendo 1,40% ao ano, no final do ano vai ter o quê? Vai ter os mesmos 100 mil reais mais R$1.400. Só que esse ganho é um ganho ilusório, porque esse ganho é um ganho nominal. Ele não está descontando ainda a inflação. Ele é um ganho líquido, porque a caderneta de poupança não cobra imposto de renda, não cobra outras taxas, mas nós temos que descontar a inflação, porque uma aplicação, qualquer tipo de aplicação, financeira ou não, enquanto ela está rendendo só o que der a inflação, ela está meramente repondo o desgaste no poder de compra da moeda gerado pela inflação. Ganho mesmo é ganho real, é ganho a partir daí, é ganho acima da inflação. E olha só a situação da caderneta de poupança, rendendo 1,40% ao ano hoje. A inflação estimada perto de 2% ao ano. Quer dizer que, então, quem tinha 100 mil reais no começo do ano para comprar exatamente a mesma coisa que comprava com 100 mil reais no começo do ano, para comprar isso no final do ano, vai precisar o quê? De 2% a mais, vai precisar de 2 mil reais a mais, vai precisar de 102 mil reais. Aí você vai lá na caderneta de poupança e quanto você tem? Você tem 1,40% a mais, você tem apenas R$ 1.400 a mais. Quer dizer, a caderneta de poupança hoje está numa inflação que está apanhando da própria inflação, está numa situação que está apanhando da própria inflação. Nós estamos tendo hoje perda em termos reais na aplicação da caderneta de poupança. Vê como mexe, então, a redução da queda da Selic começa mexendo muito com a caderneta de poupança e mexe com todas as outras aplicações conservadoras, porque a situação do Tesouro Direto não é muito melhor do que a caderneta de poupança. O Tesouro Direto paga mais, paga bem mais, mas aí a gente já tem a tributação do imposto de renda, com alíquotas que vão de 15% a 22,5% conforme o período de aplicação, né? Você tem, por exemplo, imagina que você tenha um CDB, Sérgio Duarte, e amigos ouvintes, e quem nos acompanha nesse momento nas redes sociais. Imagina que você conseguiu aplicar no CDB pagando 150% do DI, olha que oferta maravilhosa, 150% do DI. O DI regula com a taxa Selic, tá? Por motivos que, por falta de tempo aqui agora, eu não vou explicar. Mas quando você fala DI, você está falando taxa Selic. Então, você está falando 2% ao ano de ganho hoje.
Bom, pagando 150% disso, que já é uma baita oferta para um CDB, por exemplo, só um banco pequeno vai te oferecer isso, você não espere isso do Bradesco, do Itaú, do Santander e por aí vai, você vai ganhar 3% ao ano, 3% ao ano. Pô, descontando da imposto de renda, você vai ficar com 2,3%, com 2,6% na melhor das hipóteses, ainda é uma rentabilidade muito, muito pequena, descontando a inflação, é muito pouca coisa, é quase nada. Aí o sujeito tem dinheiro parado numa aplicação dessas, ele olha um imóvel e fala, opa, peraí, os preços estão bons, tem uma boa perspectiva de valorização a curto, pelo menos a médio prazo tem. Eu estou com grana pelo menos para dar uma entrada no financiamento. Vambora? Na minha opinião, vambora. Se estiver bem contextualizado o seu planejamento financeiro, vambora. Demorou. Então é uma boa época para assumir até um financiamento ou não? Ou só para que tenha o dinheiro para comprar o imóvel à vista? Não, inclusive para assumir o financiamento, porque aí que está a beleza da coisa. O juro básico caindo fez cair também a taxa do financiamento imobiliário, de forma bastante sensível. Veja bem, há 2 anos atrás, mais ou menos, você encontrava aí taxa de financiamento imobiliário em média de 10% ao ano, tá? Hoje, você encontra 7% ao ano, talvez até menos um pouco, dependendo do seu relacionamento com o banco, se você já tem conta no banco e tal. Mas vamos pegar de 10% ao ano há 2 anos atrás a taxa do financiamento imobiliário para 7% ao ano hoje. Você vai falar para mim, prof, poxa vida, redução de 3% só, isso dá alguma diferença? Isso dá muita diferença, Sérgio. Porque no financiamento imobiliário nós estamos falando de um volume financiado grande por um prazo grande. Então, mesmo pequenas quedas na taxa percentual, elas têm um benefício muito grande de fazer cair o valor da parcela e geram uma economia muito grande no cômputo geral de juros pagos. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui para você. Imagina um imóvel, por exemplo, de R$840 mil. Na maior parte das grandes cidades brasileiras, isso compra um imóvel, vamos dizer, um bom imóvel de classe média, né? Um imóvel de classe média alta, R$840 mil. Pode adaptar esse exemplo aí, porque o raciocínio é o mesmo, pode adaptar para qualquer valor, tá? Vamos pensar que você vai comprar esse imóvel dando 50% de entrada, porque você tem outro imóvel, você vendeu e tal, 50% de entrada e você vai financiar os outros R$420 mil no prazo máximo, vamos dizer, de 420 meses, tá? Como é que vai ficar a parcela? A gente sabe que pelo sistema de amortização constante, o próprio nome fala amortização constante. É um sistema em que você vai devolvendo para o banco de forma constante a cada mês aquele dinheiro que você tomou emprestado. Então, um pedaço da parcela vai ser a amortização. Que pedaço vai ser esse? Você divide R$420 mil, que é o saldo financiado, por 420 meses, que é o prazo que você financiou. Dá R$1.000 por mês. Então, você já sabe que a parcela começa aí. Começa com R$1.000 de amortização. Só que na parcela tem o que também? Tem juros. E como é que vai ser o juro? Aí é que entra essa diferença da queda de 10% ao ano na taxa do financiamento há 2 anos atrás para 7% ao ano hoje. Isso você colocando em bases mensais, para fazer a conta aqui, o 10% ao ano corresponde a 0,80% ao mês. E o 7% ao ano corresponde a 0,56% ao mês. Vamos calcular a primeira parcela, R$1.000 é amortização. E a parte dos juros, quanto é? Vamos combinar que no primeiro mês que você está pagando o seu financiamento imobiliário, você ainda está devendo os R$420 mil. Então é 0,80% sobre R$420 mil. Isso dá R$3.360 de juros na primeira parcela deste financiamento de R$420 mil por 420 meses, na hipótese de você estar com juros de 10% ao ano ou 0,80% ao mês. Se você vai para 7% ao ano ou 0,56% ao mês, a gente aplica 0,56% sobre R$420 mil. Isso dá R$2.352 de juros. Primeira parcela com juros de 10% ao ano. R$1.000 de amortização, R$3.360 de juros, R$4.360. E mais uma coisinha de seguros, de uma tarifazinha administrativa do banco, mas vamos ficar com as duas partes grandes da parcela, que é amortização e juros. R$4.360. Se a taxa caiu para 7% ao ano ou 0,56% ao mês, a gente tem a parcela caindo R$1.000 mais 2.352,
você tem caindo para 3.352. De 4.360, a parcela cai para 3.352. Cai mais de R$1.000 a primeira parcela, só porque os juros caíram de 10% para 7%. No cômputo geral desse financiamento, Sérgio Duarte, eu fiz as contas. A pessoa vai pagar, por causa dessa queda que parece muito pequena nos juros de financiamento imobiliário, mas ela é muito impactante, ela dá uma economia muito grande, vai ter uma economia de R$210 mil de juros no total do financiamento. É uma economia de quase 50% do valor que você está financiando. A hora para comprar um imóvel é muito boa do ponto de vista de preços, que tem uma grande probabilidade de subir de forma acentuada já no ano que vem, e de juros do financiamento imobiliário que estão muito baixos nesse momento, fazendo a prestação inicial cair e fazendo com que você tenha uma grande economia no cômputo geral dos juros do financiamento. Professor, rapidamente, que outras vantagens um imóvel pode apresentar como forma de investimento e quais os cuidados que o nosso ouvinte deve ter quando vai para esse tipo de investimento? Bom, cuidado naturalmente é com a procedência do imóvel, né? Que imóvel é esse que você está comprando? Está comprando de uma construtora, de uma incorporadora? Que empresa é essa? Que imóvel é esse? Qual é o acabamento desse imóvel? Qual é o padrão construtivo desse imóvel? Qual é a localização desse imóvel? Se você está pensando em comprar para alugar, qual é a provável locabilidade desse imóvel? E lógico que você tem que ter o cuidado de planejar as finanças pessoais para fazer direitinho a parcela do financiamento caber dentro do seu orçamento. É uma dívida boa no sentido de que você está comprando um bem por um preço convidativo, com juros muito baixos, uma dívida segurada. Você sabe que se alguma coisa por acaso acontecer com você, está pago, está quitado, não vai deixar dívida para sucessor nenhum, entendeu? Então, desse ponto de vista, você tomando o cuidado necessário de planejar suas finanças para caber essa parcela, eu digo que é uma dívida interessante, porque agrega muito para o patrimônio familiar de forma saudável. Outras vantagens, eu vou dizer para você da minha experiência, Sérgio Duarte, são 30 anos aí atuando como orientador financeiro de família, né? No final das contas, cara, eu vou dizer para você uma coisa, sabe o que eu vejo sendo transmitido de geração em geração em termos de patrimônio? São os imóveis. Porque as aplicações financeiras mais líquidas, elas são muito boas, eu gosto muito delas também, eu acho muito legal, eu acho que a gente tem que ter, mas a maior parte das pessoas acaba sendo um pouco disciplinada. E sabe, quando o dinheiro ele é mais líquido, ele vem, ele vai, ele voa. O imóvel não, o imóvel está lá, é aquele bem de raiz, é aquela coisa que está na família, você não vai vender por qualquer motivo. Eu já vi famílias torrarem imóveis também, famílias ricas, abastadas, vão queimando, mas é mais difícil, muito mais difícil você queimar imóvel. Você imagina você na condição de aposentado, Sérgio Duarte. Aí vem lá o seu neto, que está fazendo 18 anos, ele está tirando a carteira de habilitação, ele quer um carro, tá? Uma coisa é ele vir, chaveco no ouvido do vovô, dizer assim, vô, eu sei que você tem uma grana aplicada aí, tira um dinheiro aí para eu comprar um carro, para eu dar entrada no carro. Outra coisa é se o vô tem o quê? O vô tem imóvel, o imóvel está alugado. O vô até pode ajudar alguma coisa com o dinheiro do aluguel do imóvel, mas não vai vender o imóvel para comprar o carro para o neto, né? No entanto, se o dinheiro está aplicado de alguma forma, eu tenho esta experiência, eu vou falar de vivência, de experiência. Quando a gente está na terceira idade, por exemplo, a gente acaba sendo assediado, muitas vezes, pelos parentes urubus, que vêm para cima do dia da gente, entendeu? E aí o idoso, às vezes está fragilizado emocionalmente, está querendo restituir o seu senso de utilidade na vida, vai lá, queima aquele patrimônio que havia juntado para a sua aposentadoria. Melhor se tiver imóvel, você vai usar enquanto estiver por aqui e vai deixar como herança quando você se for para aqueles que ficarem. Está certo, professor. Uma outra hora quero que o senhor fale para nós sobre investimento nesse mercado imobiliário, os fundos de investimentos no mercado imobiliário, tá bom? Combinado, esse já deixamos Marcos Silvestre. Pois não. Deixamos combinado já para o nosso encontro às primeiras segundas-feiras de cada mês. No próximo mês, agora, primeira segunda-feira de outubro, vamos falar então sobre fundos de investimento imobiliário, que é um outro lado do investimento em imóveis. Professor Marcos Silvestre, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima semana, um bom feriado, até o próximo mês. Um abração. Grande abraço a todos e vamos prosperar. Agora em Brasília, 8h50.